Boa tarde, galera. Tudo bem? Ó, vamos lá então, dar continuidade. Vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Depois a gente vai estar discutindo sobre esses vídeos, tá? Então presta atenção. Qualquer dúvida vai colocando. Por mais que esse vídeo ele se deu em Portugal, depois a gente vai ver na sequência um que foi feito aqui no Brasil. E a gente vai ver que em todos os lugares a grande tendência é essa relação entre a ciência e a sociedade, tá? Então tem um propósito por conta disso. Inclusive tem alguns assuntos que ele vai tratando aqui no vídeo que são importantes também. E no outro ele já não tem, já vai tratar uma outra abordagem, tá bom? Então aproveitem e vamos lá. Mas porque chegou um milésimo de segundo depois já não tem aquela projeção. E portanto também a ciência, quem chega primeiro aos resultados, publica primeiro. Quem vai tentar publicar depois assim, já não é novo, já houve uma publicação, já tem mais dificuldade. E a avaliação do mérito científico, da atividade científica, é exageradamente medida pelo número de publicações. E, portanto, há uma competição, de facto, para quem é que consegue publicar nas revistas científicas mais cotadas. Mas aquilo que também esta pandemia nos veio mostrar é que os cientistas são capazes de ser das profissões mais solidárias que existem. Reparem, na China, a partir do momento em que foi detectado este vírus, cerca de uma semana depois, menos de uma semana depois, já estava sequenciado o genoma de todo o vírus. Nunca nenhum organismo tinha sido uma semana, nunca nada tinha sido tão rapidamente. Mas mais do que isso, eles podiam ter agarrado nessa sequência e dizer, ok, vamos mantê-la secretamente nós, porque temos empresas farmacêuticas e vamos nós tentar desenvolver uma vacina e ganhar dinheiro com isso. E imediatamente aquela informação foi divulgada para todo o mundo. E em todo o mundo, com aquela informação, naquele preciso momento, as empresas e os investigadores começaram a trabalhar nas vacinas. E foi por isso, uma das razões, porque conseguimos reduzir tanto o tempo de produção desta vacinação. Depois houve outras razões, por exemplo, normalmente fazem-se os testes e só depois de haver uma aprovação é que a empresa avança para uma fase de produção. Porque não vai produzir uma coisa que não sabe se depois vai vender ou não. Aqui não. A partir do momento em que os primeiros resultados eram promissores, começaram logo a produzir. Se aquilo chegasse ao fim e não funcionasse, todo aquele dinheiro era perdido. Mas a urgência mundial era tão grande que houve um risco de dizer que vamos começar já a produzir, e isso fez com que, a partir do momento em que está aprovado, então já temos aqui um lote enorme de vacinas para produzir. E isto fez-se porque houve, de facto, uma colaboração muito grande dos cientistas, independentemente das fronteiras, independentemente das origens geográficas. Compare isto, por exemplo, com a colaboração ao nível político na Europa. Dentro da União Europeia, cada país tomou as medidas que quis, não colaborou com outros, não houve tentativas de articular a nível europeu. Uns fechavam fronteiras, outros abriam, uns impediam. Portanto, não houve uma articulação. Na ciência, houve. E, portanto, eu acho que os cientistas, há a competição, mas quando a necessidade é maior e a urgência é maior, são muito unidos e partilham e avançam. E uma coisa é a investigação que se faz pública, são resultados que são maioritariamente divulgados para toda a gente. Outra coisa é a investigação que fazem privadamente para desenvolver os seus próprios produtos, e aí normalmente há mais problemas de querem produzir patentes, etc. E, portanto, há toda uma propriedade intelectual e todo o dinheiro envolvido que impede essa abertura tão grande. Mas, maioritariamente, a nível de laboratórios, nomeadamente laboratórios de Estado, em Portugal, houve, de facto, uma colaboração muito grande, nunca vista antes. No meio de toda esta dinâmica do desenvolvimento científico, que agora nestes últimos tempos teve
teve, enfim, foi mesmo muito acentuado e revelou-nos todas essas particularidades. Como é que fica o ensino? O que é que se pode fazer? O ensino das ciências tem que acompanhar, de certa forma, esta dinâmica. O que é que se pode fazer em termos de ensino das ciências? Bom, o que se pode fazer é revisitar os currículos regularmente. Eu acho que, por exemplo, nas ciências biológicas não tem sido feito nos últimos tempos e deveria ser feito. Eu, na minha opinião pessoal, os currículos estão desajustados e o que acontece é que os jovens estudantes ouvem no telejornal algumas notícias, leem na internet outras notícias e vão perguntar aos seus professores: olha, isto é o quê? E aquilo não vem no currículo. Os professores têm alguma dificuldade em responder porque os manuais não acompanham, os currículos não acompanham. E, portanto, por exemplo, eu acho que este Nobel da Química que foi dado este ano às senhoras Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, que permite editar DNA. Portanto, eu tenho uma sequência de DNA ACGT. Aquele T é uma mutação que provoca uma doença, devia ser ACGA, e está um T. E agora é possível com esta tecnologia, como se fosse num processador de texto, em que eu tenho uma palavra errada e vou lá corrigi-la, é possível ir lá, remover o T, colocar um A e resolver um problema genético. Portanto, isto é potencialmente é uma inovação gigantesca e que potencialmente vai permitir a resolução de muitas síndromes genéticas. Isso deveria ser explicado aos alunos do secundário, porque isso vai ser algo de que eles vão ter que viver no futuro, vão ter que tomar decisões até em termos de bioética, se isso pode fazer em humanos ou não, como é que se pode fazer. E, portanto, é importante as pessoas estarem alertadas para isso, mesmo que não sigam uma profissão das ciências biológicas. Mas enquanto cidadão, se nós vamos votar em políticos que têm, em partidos políticos que têm um programa sobre sim ou não organismos geneticamente modificados, sim ou não desta edição de DNA, sim ou não de aterros sanitários, etc., tem que saber o que é um organismo geneticamente modificado, o que é um aterro sanitário, porque senão está a votar só pela cara bonita do político ou da política. E, portanto, há todo um conjunto de informação que deveria ser administrado e pode ser administrado nas escolas. Bastaria, por exemplo, na flexibilização do currículo, que houvesse um bocadinho para os professores falarem sobre os acontecimentos dos últimos anos. E é possível falar em termos que os alunos entendam, que as pessoas entendam, e que fiquem alertados para isso. Não é porque vão trabalhar naquilo, mas têm que estar alertados para as potencialidades para saber o que é que vão. Então, José Matos, estamos a chegar ao final da entrevista e eu ia-lhe pedir se podia deixar uma mensagem para os alunos, professores, comunidade em geral, acerca da atividade científica da ciência. Bom, enfim, a primeira palavra é ânimo. Estamos a viver tempos complicados, os professores tiveram que se adaptar muito rapidamente a um formato diferente, em vez de presencial ser online. A Ordem dos Biólogos fez vários cursos online para ensinar professores a trabalhar com plataformas, diferentes plataformas, o que é que tinham para tentar facilitar essa fluida. Mas ânimo, porque isto vai acabar e nós vamos voltar ao presencial. Pode até ser com um acompanhamento online que venha também enriquecer isso, mas o presencial é absolutamente fundamental e toda a gente está de acordo com isso. Para os alunos, eu diria, essencialmente, sejam muito curiosos. Sejam curiosos. Eu comecei a estudar antes do 25 de Abril, e eu lembro que estava a estudar a Grécia, a História, e surgiu a palavra democracia, e nós perguntávamos o que é democracia, e a professora disse: isso não vem no programa. E ninguém se questionou. Para nós era suficiente, não vinha no programa, tudo bem. Eu tenho sempre esta memória de que eu estava, enfim, na cidade, era um aluno de cidade, na terceira classe, e tinha uma prova de geografia em que a pergunta era: quais são as mais férteis, as charnecas ou as lesírias? Eu sabia que a resposta era lesírias. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma charneca, do que era uma lesíria, ou o que era ser fértil, mas não me questionava sobre isso. O que me ensinava era: tens que saber que a resposta é esta. Sabendo a resposta,
cumpriste o teu papel. E o que eu digo aos alunos é: não fiquem só pela resposta correta, perguntem porquê, porquê que é assim, porquê que nós de manhã acordamos sempre com mau hálito, porquê que nós temos mais vontade de ir à casa do banho quando chegamos a casa do que quando estamos na rua. Perguntem-se essas coisas e tentem saber se há respostas para elas. Vão descobrir que as respostas são interessantes e divertidas, e se não houver resposta, pensem vocês numa hipótese, pensem vocês porque é que será, e tentem confrontar as pessoas com tudo. Sejam muito curiosos. As crianças são muito curiosas. As crianças, os bebés pequeninos, perguntam porquê a tudo, até levar os pais à loucura. E porquê? E depois são tão reprimidos que chegam à adolescência e já não querem perguntar a maior parte das coisas. E, portanto, mantenham-se crianças, perguntem sempre porquê. Não se pode... Os meus pais diziam-me: almoçaste, não podes tomar banho na praia ou na piscina durante 3 horas. E eu aceitava aquilo bem, e depois via alemães acabarem de comer e atirarem-se para dentro de água e dizer: então, mas eles foram... Mas esses são estrangeiros. E aquilo para mim chegava-me, eu não me questionava sobre aquilo, eu aceitava tudo o que me diziam. E, portanto, aquilo que eu enfim, se é um conceito que posso dar aos alunos, é: mantenham-se curiosos, tentem ler muito mais do que aquilo que lhes ensinam, tentem descobrir muito mais do que é um simples programa, confrontem-se com colegas, perguntem-se, questionem-se sobre tudo, porque é daí que vem a luz, é exatamente da dúvida do conhecimento. Tentem ser o melhor que consigam, tentem descobrir qual é a área que mais gostam, tentem descobrir o mais cedo possível, muitos são mais tarde, muitos só aos 20 e tal anos, é que pensam o que é que eu gostaria de fazer na vida, mas quando descobrirem, quando houver aquele clique do que é que eu estava a fazer na vida, tentem ser o melhores possíveis nessa área e tentem saber o mais possível sobre essa área. E se conseguirem ser o melhor que conseguirem em determinada área, não tenham problemas com o emprego, não sabemos, porque ele vai aparecer. Se não for aqui, é na Austrália, mas vai aparecer. E, portanto, sejam corajosos e não tenham medo. Então, José Matos, com esta interessante mensagem, damos por fim a entrevista, e eu queria, em nome da Direção-Geral da Educação e da equipa de Coordenação Nacional do Projeto de Adolescência e Vida na Escola, queria agradecer mais uma vez esta interessante entrevista do ponto de vista das mensagens e daquilo que deixou para os jovens, para os professores e penso para a comunidade em geral. E damos por fim a entrevista. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos a alguns pontos principais aqui. Como a gente viu, a relação entre ciência e tecnologia vai muito mais do que um computador, um celular. Ela está em, basicamente, a própria existência da sociedade, ela depende da ciência. Sem a ciência nós não temos tecnologia, nós não temos melhoria da qualidade de vida. Sem a ciência nós ainda estaríamos vivendo em cavernas esculpidas com pedaços de pau e pedra. Então, mas aí fala assim, então só existe sociedade por conta da ciência? Não. Mas as duas estão tão interlaçadas, são tão correlacionadas, que uma não existe sem a outra. Não existe ciência sem sociedade. E nunca, nunca vai existir sociedade sem ciência. Ciência não é só tecnologia. São processos, são formas de se fazer, formas de se recuperar, evitar, mudar algo. Isso é ligado a um método. Tudo que tem um método, uma forma de se fazer, é, a certo nível, ciência. Tá bom? Um outro ponto importante, que ele até mencionou, não vai parar de perguntar o porquê. Eu já falei isso em projeto de vida. Pessoal, pergunte se tiver vontade. Não se sentiu satisfeito com a resposta? Pergunte de novo e peça mais detalhes. Se o professor não souber, ele tem por obrigação buscar as informações para os alunos. Porque ser professor não é profissão, é missão. A nossa missão como professor é que vocês tenham o melhor de nós e que nós possamos ajudar vocês a trilhar esses caminhos, tá? Então, se você está com dúvida, pergunte. Não importa se o seu colega vai dar risada ou não.
Não importa se o professor vai querer, fica boicotando. Porque se boicotar, lembre sempre o professor, que às vezes ele esqueceu. Que a função dele ali é fazer você entender os porquês para você ser, na sociedade, um cidadão consciente. Saber se posicionar, saber interpretar as coisas, saber desenvolver, saber suprir as suas necessidades. E os porquês, eles possibilitam isso. Então, como o cientista aqui falou, mantenham o lado de criança na pergunta dos porquês. Se você mantiver os porquês na sua vida e tiver consciência do verdadeiro eu de vocês, nessa busca do autoconhecimento, ninguém segura vocês em nada do que vocês forem fazer, seja em âmbito profissional ou pessoal, tá? Agora eu vou passar para o segundo. Esse primeiro foi um vídeo de Portugal, tá? Que é o Clube Ciência Viva na Escola. E a gente já viu que esse tipo de abordagem acontece aqui no Brasil também muito. Só que não é divulgado, a gente precisa de começar a divulgar. Agora, no Santos Dumont, o meu objetivo é levar feiras de ciência, projetos na área de educação e pesquisa, desenvolvimento de robótica e fontes alternativas de energia, é trazer a ciência para a construção dos conhecimentos de vocês, que são o futuro da sociedade. Para quando vocês saírem da escola, vocês estarem preparados, terem conhecimentos básicos, ao menos, para se posicionar quando virem uma determinada tecnologia saindo no mercado. Tá bom? Então vamos agora ao terceiro, perdão. Olá, prepare-se. Vamos mergulhar no mundo da ciência e tecnologia. Vamos ouvir quem pesquisa para combater pragas e endemias, da febre amarela ao zika vírus, dos bancos de leite às doações de sangue. Tudo tem o dedo da ciência. É possível guardar o leite? Como eu guardo o leite? Como eu controlo a qualidade? Eu fico muito preocupada quando a gente vê grupos anti-vacinas e isso sendo uma coisa disseminando na sociedade. Eu sempre costumo dizer que não existe nem democracia sem ciência e tecnologia. Vamos começar com os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. E ano que vem, ela completa 120 anos. Então, a Fiocruz, ela conta hoje com uma presença nacional, né? A gente tem unidades em todas as regiões do Brasil, tem desde a pesquisa básica, temos processos e laboratórios dedicados ao desenvolvimento tecnológico, aos estudos clínicos, né, que são a fase prévia para avaliar se um produto em saúde deve ser ou não disponibilizado à sociedade. Temos a validação scale-up, que é você sair de uma escala laboratorial e entrar numa escala pré-industrial, e depois a produção, e tudo isso resultando em resultados para o SUS. A Fiocruz tem 2 produtos digitais que foram destacados durante a audiência pública. Artigos, teses, dissertações. Acesse o repositório Arca. Ali você encontra mais de 25 mil publicações. Já para conhecer a produção científica e o impacto para a sociedade, acesse observatório.fiocruz.br. E lembra quando no ano passado o governo resolveu aplicar doses fracionadas, reduzidas, da vacina da febre amarela? Ali também tinha a pesquisa da Fiocruz. A Fiocruz, ela vinha há mais de 10 anos fazendo uma coorte, avaliando diferentes doses da vacina. Então, por exemplo, o fracionamento que houve, ele já havia sido validado de uma coorte que já vinha sido realizada. Então, se a gente não tivesse um sistema de pesquisa atuante, já prevendo e promovendo inovações e disponibilizando de maior possibilidades para a nossa produção, nós não poderíamos ter reagido dessa forma. Eu não conheço nenhum estudo que provasse que a febre amarela, que estava tendo aquele surto, que poderia fracionar
como estava faltando vacina, você não conseguia produzir por falta de recursos, mas não cabia eu estar dizendo ao povo, olha, não é, eu não conhecia, não estudo, eu sou médica, pós-graduada em infectologia, mas sou médica da universidade, e sei da importância dessas instituições. A gente já vinha fazendo um estudo que já vinha há 8 anos e se propunha levar 10 do fracionamento. Certo, então o fato da gente ter a pesquisa concomitante, a inovação e a produção, a gente já tinha esse estudo em andamento. A gente acabou que o planejado eram 10 anos, a emergência veio em 2016 e a gente teve que lançar a mão dessa evidência, né? E o que dizer dessa pesquisa Brasil-Austrália no combate à dengue, zika e chikungunya, uma bactéria inoculada no mosquito capaz de reduzir a transmissão da doença? Esse programa consiste da soltura de mosquitos infectados com Wolbachia, e esses mosquitos eles bloqueiam alguns arbovírus, né? Começou com dengue, mas a gente também tem visto que tem bloqueio de zika e chikungunya, e eles têm trazido uma redução muito grande do impacto epidemiológico nas localidades em que nós conduzimos esse programa. Isso começou de um processo de pesquisa de 15 anos, né, junto com uma parceria com a Austrália, que tem resultados muito importantes no Rio, e agora o Ministério tem financiado a implantação em outros municípios, né? Não temos recursos plenos, mas também temos conseguido alguns movimentos, né? E você sabia que a Fiocruz coordena a rede global de bancos de leite humano? Nos últimos 10 anos, foram 2 milhões e 500 mil litros de leite coletados. 2 países, então a Fiocruz ela coordena essa rede, né? Essa rede atendeu 25 milhões de mulheres recém-nascidos, né, promovendo o aleitamento, né, de muitas dessas mulheres, o acolhimento, né. Eu particularmente tive contato com essa rede como cidadão, né. A minha esposa, quando a gente teve o nosso primeiro filho, ela teve a felicidade de poder ser uma doadora, né, e ela viu que ela não estava só doando, ela também estava recebendo acolhimento e questões do aleitamento, várias questões que deixam essas mães nos seus primeiros dias, nos seus primeiros filhos bem sensíveis. Então toda a nossa experiência particular aí é um projeto que a gente tem recebido também muito apoio, não só do Ministério, mas como parceiros externos, e a gente tem visto que é uma oportunidade até de captação de recursos para a melhor promoção da saúde dos nossos bebês aí e do acolhimento dessas mães. Isso partiu de uma pergunta: é possível guardar o leite? Como eu guardo o leite? Como eu controlo a qualidade? Qual é o melhor jeito da enfermeira interagir com a mãe? Para a gente montar um sistema desse, para isso estar em 22 países, tem uma série de pesquisas de diversas ordens, né? A gente tem dentro da Fiocruz o NCQS, que faz o controle de qualidade, e ele orienta os bancos a controlarem a qualidade. Então, cada processo desse que a gente fala é um processo complexo que exigiu uma série de pesquisas relacionadas. Doação de sangue, um gesto de solidariedade. Mas a pesquisa científica está aí também, para a segurança de todos nós. A gente tem na hemorragia brasileira, né, os kits NAT, que permitem aí que várias pessoas não sejam infectadas, né? O kit NAT, né, que a gente chama, ele partiu de uma inovação construída em parceria com o Fiocruz, com o pessoal do Paraná, e hoje ele é fabricado em parte pelo Fiocruz, né, com parcerias com a indústria privada, e ele envolve, inclusive, montar todo o sistema, o equipamento dentro das hemorroides para que elas possam realizar. Então, qual é o melhor jeito de fazer o teste, qual é o melhor jeito de processar a amostra, né? E a hemorragia atende a todo brasileiro, aliás, toda pessoa que está no Brasil, né? Não é brasileiro só, né? Se a pessoa sofre um acidente, é atendido em uma emergência do SUS, independente da nacionalidade, independente da relação. E antes de virarmos a página sobre os trabalhos da Fundação Oswaldo Cruz, uma outra boa notícia é a parceria entre a Fiocruz e a Marinha do Brasil
para a criação do primeiro laboratório de vigilância na Antártida para estudos da biodiversidade naquele local. E agora partimos para conhecer um outro instituto de pesquisa, tão importante quanto. Estamos falando do Instituto Evandro Chagas. Quem foi? O que faz? O Instituto Evandro Chagas é um órgão que é ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e que há 83 anos vem contribuindo com as pesquisas e vigilância em saúde do país. Desenvolve estudos voltados, lógico, para as doenças endêmicas na Amazônia, mas não só, porque várias doenças elas têm um cunho que é nacional. Ele ainda tem ligado a ele o Centro Nacional de Primatas, que é o maior centro de primatologia da América Latina em diversidade de espécies, e esses animais eles atuam em apoio, né, a pesquisas em saúde pública. Hoje a gente tem mais de 650 animais no centro, mantidos no centro, com 21 diferentes espécies, então, servindo para modelos experimentais de diversas doenças. O Instituto atua em diversas áreas em relação aos estudos de pesquisa científica. Eu elenco aqui algumas: saúde e meio ambiente, as doenças de veiculação hídrica também é o foco das pesquisas realizadas pelo Instituto, as doenças virais e parasitárias transmitidas por vetores. Hoje o Brasil vive um cenário complicado em relação a essas doenças, especialmente as arboviroses, né? Malária, leishmaniose e, na nossa região, doença de Chagas também, leishmaniose. Então, esse foco também na região amazônica dessas doenças, que a gente tem um cenário bem difícil, mas que não se restringe à região norte. Estudo de síndromes hemorrágicas, ictéricas, diarreicas, respiratórias e exantemáticas. Lembrando que o Instituto Evandro Chagas foi o centro de referência para o diagnóstico do vírus Ebola, que é uma síndrome febril hemorrágica, diante da iminência da circulação desse vírus no Brasil. O Instituto não tem um enfoque na produção de vacina, mas devido ao conhecimento dos agentes infecciosos e também a possibilidade de ajudar em várias fases nos estudos clínicos, é onde a gente vem atuando em relação a essa questão das vacinas, não na produção em si. Informações e dados para o combate das doenças é importante em estudos epidemiológicos. Hoje o Instituto realiza mais de 320 mil exames para o diagnóstico de diversas doenças e com investigação de 30 surtos e epidemias. Os laboratórios para a sociedade, pesquisas clínicas realizadas no Instituto Evandro Chagas, que vão do vírus da Zika a estudos ambientais. Acompanhe. A busca do pesquisador é sempre ele ter uma aplicação daquilo que ele está estudando, e essa aplicação ela seja direta para o retorno à sociedade. Então, a gente tem diversos estudos clínicos que estão sendo desenvolvidos, avaliando melhoria de tratamento das diversas doenças, em especial malária, hanseníase, leishmaniose, doença de Chagas, entre outros. Como eu falei para vocês, a gente tem o aporte tanto do Centro Nacional de Primatas, quanto a gente tem um biotério que produz animais de laboratório. E isso é importante para a gente determinar a fisiopatologia de alguns agentes e entender melhor a resposta imunológica frente à infecção por eles, né? Estudos genéticos, é importantíssimo o desenvolvimento desses estudos genéticos, além dos estudos ambientais, como eu falei para vocês, voltados à investigação de contaminação por agrotóxicos, metais, cianobactérias, cianotoxinas, resíduos de inseticidas, entre outros. E, além disso, também das populações expostas a esses agentes. A questão do estudo genético que a gente fez logo na entrada do vírus Zika
para entender, né, essa dispersão também do vírus, a questão do envolvimento neurológico do vírus chikungunya, zika e dengue, né, nos casos de comprometimento neurológico, e os estudos em resposta no dano do sistema nervoso central ocorrido também pelo Zika a partir dos casos de microcefalia. A gente está vendo aí a importância das pesquisas científicas, isso é inegável. Portanto, pesquisa sem dinheiro não casa. Preocupação debatida durante a audiência pública. Como vai o orçamento público direcionado para nossos institutos de pesquisas, para nossos instrumentos de pesquisa? Nós estamos num momento muito intenso agora do processo da feitura do orçamento público para o próximo ano. Eu sei qual é o papel de vocês, mas eu acho que o Instituto de Pesquisas tem que dialogar, pressionar os seus superiores, no caso o ministro da área, né? Ou pelo menos para autorizar vocês a fazer militância na busca do orçamento aqui. Por nós estarmos no âmbito do Ministério da Saúde, sob o piso da saúde, há uma certa proteção do nosso orçamento, né? A gente vem tendo uma manutenção nominal, mas uma queda real, né? Porque os custos vêm aumentando e o valor nominal vem sendo mantido. Mas a gente sente muito as agências de fomento estaduais, a própria CAP, CNPq, nossos alunos, nossos programas, essa incerteza sobre bolsas, isso gera evasão mesmo, né? Porque um aluno seu chega e fala assim, eu espero ou não espero? E esses alunos estão vinculados ao sistema de educação e ao sistema de ciência e tecnologia em si, né? Então, esse campo e para as instituições que estão, por exemplo, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que estão fora do guarda-chuva da saúde, eles têm sofrido muito mais. Mas eu acho que, como a pesquisa ela não é feita sozinha, né, a gente faz a pesquisa em colaboração com as parcerias, com as outras instituições, é lógico que a gente sente a perda. Nós fomos um dos defensores para que acabasse esse contingenciamento que houve. E vamos defender que se aumente os investimentos nesse país para pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Nós temos que nos aproximar e pegar como exemplo alguns países que, quando chega tempo de crise, como aconteceu em outros países, o caso da Alemanha, já falei isso aqui algumas vezes, o país aumenta até 3, 4 vezes mais os seus investimentos para pesquisa, ciência, desenvolvimento, inovação, e é o que nós estamos defendendo nessa comissão. Tem uma coisa que me preocupa nesse país, a gente está faltando soro antiofídico, a gente praticamente não tem. Agosto, que eu sou criado em sítio, é o mês das cobras, reprodução, a gente sempre tem mais cuidado nisso. Está faltando a vacina antirrábica, que eu acho uma coisa assim assustadora, porque o meu estado, o ano passado, foram vacinados 800 mil animais, literalmente vacinados, e esse ano só foram 500 mil doses. Então, 300 mil animais escolheram quais as cidades sem vacinar. Isso é assustador com a doença raiva, né? E o soro também, na maioria dos municípios, não tem. Eu não sou da comissão mista de orçamento, mas eu estou em cima das pessoas. Vamos ver se a gente acrescentar algo para a saúde, não perder os 10 bilhões, porque quando você tira 10 bilhões da saúde, você está tirando vidas de morte evitável. Conte que eu vou fazer essa campanha, porque eu conheço bem o trabalho da Fiocruz e do Instituto Evangélico. Parabéns para vocês. E digo lá que precisa de entusiasmo, não baixe a cabeça. Ninguém aqui do Norte e Nordeste nasceu para estar com medo de alguma coisa, viu? Agora, internauta pergunta e os especialistas respondem. O Matheus Jasper, do Distrito Federal, faz a seguinte pergunta. Em que medida as pesquisas realizadas têm colaborado para a melhoria efetiva da vida dos brasileiros?
A busca é sempre a resposta para o que está fingindo e o que vai trazer de melhoria para essa sociedade. Então, eu vejo que as pesquisas elas são voltadas justamente para a gente tentar encontrar a melhor maneira, lógico, muitas vezes tendo que conhecer inicialmente como é que o agente, especificamente os agentes causadores de doença, como é que aquilo está afetando, até porque para a gente poder propor uma prevenção, uma melhoria, um tratamento que vá tirar aquela situação que determinado agravo leva, a gente tem que ter um conhecimento prévio, a gente tem que ter estudos, a gente tem que primeiro avaliar como é que isso se dá em outros modelos para depois realmente a gente trazer isso para a sociedade. Isso está tudo muito bom, tudo muito bem explicado, mas a gente para tudo agora para um alerta. A vacinação pode salvar a vida de seu filho. Tem um dado que as imunizações caíram esse ano em 35%. Isso é preocupante, né? Por exemplo, quem passou por mim na Universidade Federal em 18 anos nunca viu uma difteria, nunca viu um sarampo. Por isso que estão tendo que ser qualificados. E você voltar a ver isso é um pouco assustador, né? Eu fico muito preocupada quando a gente vê grupos anti-vacinas e isso sendo uma coisa disseminando na sociedade. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência em relação a isso e a gente entender que se a gente conseguiu levar a zero algumas doenças e não ter mais a circulação delas, foi por conta, sim, de vacinas. Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas certamente a não utilização dela vai gerar para a gente problemas muito maiores do que se a gente tivesse usando aquilo que foi investido, foi estudado e foi trazido melhor para essa sociedade. Então, eu peço para que as pessoas realmente busquem mais esclarecimento em relação às vacinas e não levem nesta corrente anti-vacina e comecem a não vacinar suas crianças. Essa história de não vacinar, isso é um atraso grande. E eu acho que tem que culpar os pais. Isso eu chamaria abandono de incapaz. Os pais que não vacinam seus filhos contra doenças gravíssimas, que a gente via até 91, a gente tinha 72% de mortalidade infantil no Norte e Nordeste. E não tenha dúvida que as vacinas, vocês fazem parte dessa história. E agora algumas considerações finais. Com tantos demonstrativos, é impossível não se sensibilizar à causa de quem estuda e pesquisa em nome da sociedade brasileira. Eu acho que o que a gente vivenciou, por exemplo, com o Zika, trouxe para a gente uma amostra de como o Brasil tem um potencial imenso e como as instituições no Brasil estão preparadas para fazer pesquisa e pesquisas de ponta respondendo problemas que são mundiais. A expectativa de vida de um brasileiro hoje, na média, se a gente juntar homem e mulher, chega a 76 anos. Um americano são 78 anos. Um americano gasta 20 a 30 vezes mais que um brasileiro gasta em saúde. O Brasil gasta muito menos em saúde. Quer dizer, todo esse sistema, o SUS, a gente precisa aprender a mostrar isso melhor e a mostrar que isso não é gasto, isso é investimento, né? Então, dinheiro na saúde é investimento, não é gasto. O Instituto Evandro Chagas é um instituto que está na região norte, mas eu entendo que ele faz pesquisa para o mundo e não para a região norte, e que sim, a gente precisa do apoio de todos, a gente precisa entender que a saúde ela é prioritária nesse nosso país, e eu espero que a gente possa ter transmitido aqui um pouquinho de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com todo empenho e com toda a vontade de fazer o melhor para a sociedade. Ao que o Evandro Chagas fez pela região norte, e eu acho que pelas descobertas para esse país, que todos nós do Instituto Evandro Chagas realmente seguimos nessa mesma busca pela pesquisa, pela descoberta e por trazer as respostas à sociedade frente a essas doenças que são tão importantes e que a gente tem que ter cada vez mais conhecimento para tentar controlá-las e minimizá-las. Queria parabenizar vocês, porque eu vendo um relatório nos Estados Unidos mostrando que o Brasil é quem mais avançou em Zika e chikungunya. Nossos virologistas é quem mais sabe sobre o que é capaz de causar nas pessoas. Foram vocês que descobriram isso.
começou em Pernambuco e vocês descobriram. E eu sempre costumo dizer que não existe nem democracia sem ciência e tecnologia. Nós temos um momento muito de polarização política e etc. A gente não quer que essas audiências públicas tragam para cá essa questão, mas tem um condão, tem um sentido, tem um objetivo, interesse exatamente de apresentar para a sociedade brasileira e também internamente para os parlamentares aquilo que a gente já produz, né? Até para chamar a atenção da importância da estrutura de governo, de que isso é fundamental continuar, de que isso é fundamental investir, de que isso é fundamental valorizar. E viva a ciência brasileira! Gostou do programa? Compartilhe, acesse senado.leg.br/tv ou inscreva-se no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Pode parecer um pouco mais cansativo. Agora imagine, para mim, resumir tudo isso, que eles passaram, às vezes, até semanas elaborando o script, a organização de tudo isso. Então é isso que eu já sempre falo para vocês, desde o projeto de vida, tecnologia, e aqui em Ciência e Sociedade não vai ser diferente. Não se desgastem, muitas vezes, inutilmente. Por quê? Vocês têm na mão de vocês aquilo que a gente chama de celular. O celular traz para vocês aquilo que a gente chama de internet. A internet traz para vocês aquilo que a gente chama de Google e YouTube. Ou seja, vocês têm duas grandes plataformas, uma delas é um centro de busca magnífico para buscar tudo que vocês querem saber e se aprofundar. Então, muitas vezes, eu não tenho tempo, professor. Tem sim. Em 5 minutos, você assiste um vídeo de uma coisa que você tem dúvida. Mas o vídeo é 30 minutos. Tá bom, dá pausa. Deixa lá marcado, salvo na sua playlist. Depois você tem mais 5 minutos, você assiste. Depois mais 5, depois mais 10, depois mais 15. E você vai indo. É simples. Então, em Ciência e Sociedade, a gente viu que tudo dentro da sociedade está relacionado a algum nível de ciência. Coisas que muitas vezes a gente não dá valor e não entende em que está inserido a ciência, mas que sem a ciência aquilo não existiria. Tá? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês um trabalho, tá bom? Onde vocês precisarão colocar para mim, eu vou deixar até aqui anotado, trabalho de ciência e sociedade. Quais suas áreas de interesse e como está ligada, ligadas com a ciência e a sociedade. Aí o trabalho, tá? Vocês têm o meu e-mail para enviar, até a próxima aula, tá bom? E o meu WhatsApp também. Então, uma comunicação super rápida, super direta. E, pessoal, assistam todos os vídeos. Aproveitem essas oportunidades, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição de vocês, tá? Em resumo, não tenham dúvida, tá bom? Não tenham dúvida. É fundamental
que vocês esclareçam para que a gente consiga avançar. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês irem perguntando e respondendo. Então, até a próxima aula.